Abra sua Bíblia em primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 23. E nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. 1 Samuel 23, do 1 até o 14. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus. Respondeu o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. 3. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas suas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Verso 6. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois, numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e os meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se depois dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Queridos, nesse texto eu tenho sido inspirado, encorajado por Deus a entender algumas lições. A primeira e a principal delas é exatamente o momento que Davi está vivendo, quando ele consulta o Senhor sobre decidir sair em livramento dos moradores de Keila ou não. Davi, como o texto já mostra, ele está fugindo de Saul. Inicialmente, ele vai para a caverna de Adulão, se torna chefe ali de uns 400 homens, esse exército está crescendo, agora já tem umas 600 pessoas, e eles ouvem que Keila foi sitiada, está sendo atacada pelos filisteus. E Davi vai orar e consultar o Senhor. Ele diz: devo eu sair para tentar livrar a Keila das mãos do inimigo? Interessante, querido, ele não está mais guerreando com o exército de Saul. Ele não só está fora da sua função de liderar o exército, mas agora ele está fugindo de Saul. No entanto, Davi não perde a perspectiva de, mesmo no meio de uma situação, de um problema pessoal gigantesco, como era o dele, de ter que lutar pela sua própria vida, ele não perde a perspectiva de se dispor a servir um povo em necessidade. Em cima disso, eu quero compartilhar algo com vocês, mesmo sabendo que muitos aqui estão envolvidos em liderança, no ministério, né? Eu acredito que, mesmo que não seja a realidade de todo mundo, o serviço é uma característica de todo cristão. Mesmo que a pessoa não esteja no ministério específico, liderando algum tipo de coisa específica ou em tempo integral para isso, não dá para você desassociar o serviço da vida cristã. Então, embora talvez em alguns momentos eu acentue um pouco mais a aplicação da palavra, né, as pessoas estão envolvidas em liderança, né, no próprio ministério pastoral, eu sei que o que eu vou compartilhar serve para todo mundo, para todo crente. E o tema da minha mensagem em cima disso é servindo outros, mesmo com problemas. Porque eu percebo que tem muita gente que a disposição dele de servir no ministério
ela muitas vezes está associada ao humor que ele demonstra das circunstâncias que ele enfrenta. É quase como se houvesse um código inconsciente, secreto dentro de nós, que diz: Deus, se o Senhor segurar a onda e eu não tiver problema, eu dou o meu melhor para te servir. Mas se a coisa entornar para o meu lado, isso deve trazer alguma justificativa, deve gerar no reino espiritual alguma espécie de atestado que me isente das minhas responsabilidades de serviço. Eu percebo, querido, que a grande dificuldade na vida de muitos clientes já é mobilizá-los para o serviço. Nós estamos vivendo uma fase onde cada geração parece piorar um pouquinho mais em relação à anterior, e eu chamo isso de uma mentalidade de consumo. As pessoas hoje, elas querem se envolver com a igreja a maior parte do tempo para consumir e cada vez menos para contribuir. Quando eu falo de contribuir, não falo nem só do elemento financeiro, porque alguns até se dispõem nessa área como se fosse uma mentalidade de terceirização. Estou pagando para que alguém faça. Mas quando eu falo a dificuldade de contribuir, é principalmente a disposição de cooperar, de se envolver, de dizer: eu vou arregaçar as mangas, eu vou botar a mão na massa, eu vou me envolver. Outro dia eu perguntei para algum irmão: você realmente não tem o desejo de servir em área nenhuma? Ele olhou para mim e falou: não, pastor, eu não tenho nenhum tipo de chamado. Eu falei: olha, a Bíblia diz que cada um de nós é um membro do corpo. Eu falei: você deve acreditar que isso é uma verruga ou um apêndice que, se for tirado, não faz falta. Quer dizer, não faz tanta falta. Irmãos, cada um de nós deveria entender que tem um propósito. E esse propósito começa pregando o Evangelho, nos leva a um lugar de responsabilidade de ajudar a cuidar das pessoas para quem pregamos. Nós precisamos entender que, além daqueles que nós ganhamos, deveríamos cuidar. Nós precisamos ter responsabilidades uns com os outros. Porque tem muita gente movida por aquele espírito de Caim. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Deveria. Nós deveríamos estar cuidando uns dos outros, ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. Mas já é difícil levar alguns a esse lugar, a essa mentalidade de serviço. Eu vejo gente que chega e ele entra já desde o primeiro culto medindo tudo. Então o camarada, ele quer hoje o mais perfeito nível de ministério infantil, mas ajudar a cuidar da criançada, ele não quer nem saber, nem dos dele. Mas ele chega e já dá uma olhada: como que é o negócio aqui? Porque se não for bom o suficiente, eu vou para a concorrência. As pessoas se envolvem no culto, querido, não é com a visão de contribuir. O apóstolo Paulo diz: quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, um tem revelação, outro tem línguas, tem interpretação. Ele está dizendo que a gente deveria vir com a mentalidade de também oferecer algo, não só de receber. E eu não estou dizendo que você não vai receber ou não vai ser abençoado, mas a gente não deveria vir para nenhum tipo de reunião com aquela mentalidade de só vou receber. Mas essa é a maneira que as pessoas acham. Outro dia alguns anos atrás, um falou para mim na igreja: não gostei dessa música cantaram hoje. Eu tive que olhar na cara do cidadão e dizer: por acaso foi para você que nós cantamos? Porque parece, irmão, que o negócio não é nem mais para Deus. Acho que daqui uns dias os caras vão ligar para o líder de louvor, que nem na rádio, dizer: dá para cantar tal e dedicar para o fulano de tal? Isso é o quê? Uma mentalidade de consumo. E cada vez mais as pessoas aumentam o padrão de exigência dos seus direitos e elas baixam cada vez mais a consciência e a resposta do que seriam os seus deveres. Então já é um desafio conseguir mobilizar o povo ao serviço. Eu entendo que, como líder de um rebanho, de uma igreja local, um dos maiores desafios meu não é ser, como a gente diz lá no Paraná, gente que faz. Mas é ser gente que faz os outros fazerem. Porque Deus delegou o nível de serviço, querido, para todo mundo na igreja. Efésios 4:11 diz que Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. E eu não tenho dúvida de que os dons ministeriais, todos os 5, continuam sendo para hoje. Outro dia alguém me falou: mas como é que o senhor tem certeza que isso ainda é para hoje? Eu falei: eu retribuo com uma pergunta: como é que você tem certeza que não é para hoje? Eu falei: a Bíblia diz que Ele deu esses dons ministeriais até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Já chegamos lá? Ele falou: não. Eu falei: então o prazo de validade não acabou ainda. Esse até que está valendo. Ele olhou para mim: não, eu acho que apóstolo era só os 12. Eu falei: se fosse só os 12, porque no livro de Apocalipse Jesus diz para uma das igrejas da Ásia, eu creio que foi a igreja de Éfeso: puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Se não existisse nenhum outro além dos 12, irmão, ninguém poderia mentir que é.
E nem adiantaria tentar, porque todo mundo saberia. Então, primeiro, existe mais do que esse. Foram dados, não foram revogados. Segundo, que tem gente achando que é, sem ser, dizendo que é. O problema não começou hoje, já é desde aquela época. Mas nós precisamos reconhecer, Deus deu os 5 dons ministeriais. Mas qual era o propósito dos dons? Eu não acredito que seja só governo, como alguns dizem. E não acredito que seja só serviço, como outros dizem. O versículo seguinte diz, a fim de, com o propósito de aperfeiçoar os santos, a fim de que eles realizem a obra do ministério. Então, na mentalidade de Deus, esses dons ministeriais não fazem o ministério sozinho. Nós temos aquela ideia criada pela igreja romana de que é um clero composto de umas pequenas pessoas que se dedicam a isso, e que têm uma responsabilidade para isso, porque afinal de contas ganham para isso. E nós temos o resto do povo que entra na igreja só para consumir o serviço dessas pessoas. Mas a visão da palavra de Deus é muito clara. Todo mundo deveria estar sendo equipado por esses ministérios para todo mundo ajudar a realizar a obra do ministério. Você pode dizer amém? E por mais óbvio que isso pareça, querido, são verdades que nós temos que voltar a pregar e proclamar em tempos de mudança que estão tentando nos levar para longe disso. Então eu diria, como líder, uma das minhas principais responsabilidades é equipar e mobilizar o corpo, né, o meu rebanho local para o serviço. E isso, eu falei antes, já é difícil. Mas mais difícil ainda, depois que você consegue conscientizar a criatura, despertar, encorajar, equipar, e ele diz, amém, agora vai, e ele começa. O segundo maior desafio é manter ele servindo. Porque depois de acreditar que é e começar, ele vai enfrentar situações que vão oferecer a ele a oportunidade de desanimar. Eu creio que a principal delas são quando eu e você lidamos com problemas, com situações pessoais que têm, obviamente, esse poder de produzir esse nível de pressão. A questão é, nós vamos nos deixar governar por isso? Ou nós vamos simplesmente nos mover de acordo com Deus, a sua palavra e os seus princípios? Observe que primeiro Davi manifesta naturalmente o que deveria ser a mentalidade de um líder. Esse povo precisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Ponto para Davi. Mas a Bíblia diz que agora ele vai e consulta o Senhor. Devo eu enfrentar os filisteus e libertar o povo de Keila? E Deus responde, sim, você deve fazer isso. E eu brinco que se fosse hoje, na linguagem de um Galvão Bueno, Deus teria dito, vai que é tua, Davi. Ele está dizendo, eu quero que você faça mesmo, eu vou te abençoar nisso. Então agora, além da iniciativa, da proatividade do líder, que diz, eu preciso fazer algo, ele ainda tem uma palavra e um comando de Deus. No entanto, Davi vai agora para os seus homens. E a turma corresponde com a linguagem um pouquinho diferente de Deus. Vamos olhar de novo aí o versículo 3. No 2, Davi consultou o Senhor e com a resposta de Deus, Davi se anima. No 3, ele conversa com seus homens e agora ele desanima. O texto diz, porém, os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, tipo fugindo de Saul, quanto mais em Keila, contra as tropas dos filisteus. Basicamente, eles estão dizendo para Davi, você está louco? Você acha que você já não tem problema o suficiente? Já está difícil a gente garantir a nossa vida aqui, se cuidar, se proteger, você ainda quer arrumar sarna para se coçar? Irmão, nenhum de nós pode dizer que Davi não foi balançado pelo posicionamento deles. Porque o versículo 4 diz, então Davi tornou a consultar o Senhor. Vamos ver se Deus não se enganou. Agora ele vai consultar o Senhor e diz, Senhor, tem certeza? E eu fico feliz de ver esse Davi que vai consultar o Senhor de novo. Porque sabe, querido, eu e você temos uma inclinação natural, não precisamos ser governados por isso. Mas temos uma inclinação natural a uma certa bipolaridade. E quando eu falo de bipolaridade, o primeiro cara que eu penso na Bíblia é Elias. Você consegue imaginar um cara mais bipolar que o Elias? Uma hora está fazendo descer fogo do céu, avivamento, a nação cai de joelho, só o Senhor é Deus, é aquela glória, daqui a pouco ele está dentro de uma caverna pedindo para si a morte. E o engraçado é que a Bíblia diz que ele fugiu para cá, para salvar a sua vida, porque Jezabel ameaçou matá-lo. Ele já fugiu porque queria ficar vivo, agora ele entra na caverna e diz para Deus, eu quero morrer. Se eu fosse Deus, dizia, então volta que Jezabel foi ao serviço, miserável. Agora, não é só a oscilação do bom humor do momento do avivamento para o desânimo de cá, é a incoerência de quem quer salvar a vida lá, mas quer morrer aqui. Outro dia alguém falou, não, pastor, o senhor não teve a revelação. Ele não queria morrer pela mão de uma mulher, isso é machismo.
camarada não disse nem mulher, ela, mulher. Aí eu fico pensando, digo, o tal de Elias era mesmo bipolar. E quando eu falo isso, jogo a isca para você concordar comigo, é só para depois dizer que a Bíblia diz, lá no livro de Tiago, no capítulo 5, que Elias era alguém semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Em outras palavras, nós somos todos farinha do mesmo saco. Então, quando sentenciamos Elias à bipolaridade, nós nos sentenciamos juntos. Porque eu e você, querido, podemos ter essas inclinações. E vamos, com certeza, passar por alguns altos e baixos, pelo menos até chegar a um profundo nível de maturidade, de caminhada de fé, onde nós não somos mais governados por sentimentos. Paulo escreve em 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos. Não é possível alguém chegar a esse ponto, Paulo diz. Como? Ele diz, a coisa pode estar degringolando do lado de fora, mas está se renovando do lado de dentro. Em outras palavras, está dizendo, eu não estou focado no que acontece nas circunstâncias. Eu tenho uma fonte dentro de mim, ela me renova, ela me fortalece. Aí ele diz, as aflições, né, do tempo presente, Romanos 8,18, ele diz isso, em 4,17, ele põe, não tem como você comparar, né, não chega perto do peso da glória que em nós será manifesta. E ele diz, atentando nós, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Ele está dizendo, eu aprendi onde colocar os olhos, eu sei como está focado, mas, irmão, até chegarmos a esse lugar de maturidade, de não deixarmos as circunstâncias governarmos o nosso humor, nem o nosso humor ou sentimentos governar as nossas decisões, ou a estabilidade, a constância do ministério, são coisas que nós precisamos aprender a lidar. E todos vamos passar por isso. Eu fico feliz de olhar para um Davi e dizer, tu não era super-herói, mas ele vai consultar o Senhor, e Deus insiste naquilo. Versículo 4, Davi tornou a consultar ao Senhor, o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas suas mãos. Versículo 5, partiu Davi com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus, levou todo o gado, fez grande morticínio entre eles, assim Davi salvou os moradores de Keila. A Bíblia não enfatiza nem a bênção de tomar o despojo, mas enfatiza o bem que eles fizeram aos moradores de Keila. Agora tem uma segunda lição, aonde eu quero terminar, depois de explorar aqui a primeira. A primeira é que nós devemos servir os outros mesmo com problema. A segunda é que o fato de que eu e você enfrentamos nossos problemas pessoais para permanecer servindo os outros, não significa que no final eles serão agradecidos pelo que nós fizemos. Porque quando Saul ouve que agora Davi está numa cidade murada, com portões, ele diz, eu vou cercar a cidade, ele não tem para onde correr. Eu ameaço a cidade, ou eles me entregam Davi, ou destruo todo mundo. Eles vão me entregar Davi. Davi vai consultar o Senhor e diz, Saul está vindo mesmo? Tá, meu filho. Esse povo vai me entregar na mão de Saul? Pior que vai. A Bíblia diz que Davi sai sem rumo. Eu tenho visto muita gente no ministério, perambulando sem rumo, depois de não saber lidar com a ingratidão das pessoas. É nesse momento que eu vou terminar a minha palavra. Então, estou dando um insight de para onde vamos, para você decidir se fica ou não. O Ministério da Saúde adverte que suas emoções podem ser chacoalhadas, mas serão saradas por uma ação sobrenatural do Espírito Santo nesse lugar. Então, a pergunta a ser feita de início. Existe alguma perspectiva na Bíblia de que meus problemas pessoais deveriam parar meu serviço? Eu digo, depende de que tipo de problema. Em Atos 1:8, o Senhor diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas onde? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 8:1. Na minha memória eu sempre guardo que é o inverso, 1:8 e 8:1. A Bíblia diz que sobreveio uma grande perseguição à igreja em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que justamente por causa da perseguição, quando eles fugiram para salvar o couro e a própria pele, onde você não vê nenhuma motivação assim muito crente ou espiritual, a Bíblia diz que o evangelho acabou se espalhando para além de Jerusalém e Judéia, agora toca Samaria e começa a caminhar rumo aos confins da terra. Quando eu olho para a palavra de Deus, querido, eu percebo que os problemas que as pessoas tiveram no ministério nunca foi uma desculpa para que parasse.
Eles sempre, de alguma forma, faziam disso consciente, inconscientemente, ou descobriam que Deus fez depois uma mola propulsora para que o serviço continuasse. No entanto, apesar de você ver gente, mesmo com problema, como Davi estava fugindo de Saul, insistindo em dizer, nada vai me impedir de abençoar os outros, eu reconheço que há determinados problemas que deveriam, na verdade, nos fazer parar. E eu quero fazer uma distinção entre uma coisa e outra. O pastor Abe Uber prega uma mensagem chamada Duas Doenças que Destroem Líderes. Ele fala sobre Sansão e ele fala sobre Elias. E para resumir a mensagem, que vale a pena você procurar no YouTube depois e achar, eu creio que nós devemos ter uma versão disso no nosso site também. Ele disse que Sansão era o camarada que não parou quando deveria ter parado. Insiste em continuar quando o ministério está marcado por pecado, por imoralidade, por quedas. É o tipo de gente que ninguém conseguiu ajudá-lo a convencê-lo, ajudá-lo a entender que é necessário parar para consertar algumas coisas. E esse é um tipo de doença que tem destruído muita gente. É o tipo de gente que acredita que mesmo quando está errando e pecando, o ministério deve continuar. Ele diz, a outra doença que está destruindo muita gente é a de Elias. Elias é o cara que entra naquela caverna, pede para si a morte. Tem toda uma crise por trás disso, não é meu propósito tentar explorar isso agora, mas uma das coisas que ele diz para Deus, eu não sou melhor do que meus pais. É a frustração de dizer, eu tentei ser melhor do que a geração anterior, não fui a lugar nenhum, não consegui nada. Ele olha para Deus e diz, para mim, deu. Agora, interessante que o Sansão que estava pecando, que a gente queria que parasse, não para. O miserável continua, mesmo pecando no ministério. O Elias que não pecou, para. Por causa do quê? Do desânimo. Ele chega para Deus e apresenta a sua carta de demissão. Ele chega para Deus e diz, para mim deu a conta, não brinco mais, estou fora. E sabe o que é interessante? É que Deus aceita a carta de demissão. Tá certo que Deus pediu um aviso prévio. Falou para ele, antes de vazar, vai ter que dar um tempinho mais, vai ter que ser responsável, treinar um substituto. Né? Então, acha o cara, unge Eliseu, profeta, em seu lugar. Deus disse para ele, você vai ungir primeiro Jeú, rei de Israel, depois Azael, rei da Síria, aí acha o substituto e treina ele para ficar no seu lugar. Elias não ungiu nem Jeú, rei de Israel, nem Azael, rei da Síria. Ele pula, vai direto no menino, diz, agora é com você. Quem teve que ungir os dois reis foi Eliseu, porque Elias não fez isso. Elias é o cara que para quando não deveria ter parado. E eu tenho percebido que as duas coisas são danosas. E eu quero aproveitar o contexto e falar um pouquinho de cada uma delas. Embora eu acredite de todo o meu coração, querido. Embora eu exalte muito a questão do serviço nas minhas ministrações, acredito que a igreja precisa de uma reforma na sua teologia de serviço. Eu ainda olho para essa lição de Elias e eu entendo que para Deus, quem você é mais importante do que aquilo que você faz. A ponto de Deus olhar e dizer, vai desistir antes da hora? Vou. Ok, seja responsável, ache substituto, e eu não vou te punir por isso, não. Deus ainda leva Elias, irmão, com uma expressão de honra e glória, que se eu fosse Deus, nem a pau, que o cara que desistiu antes da hora, eu teria levado desse jeito. Tá certo que ele tinha crédito, tinha feito muita coisa também. Mas são duas coisas que têm destruído muitos líderes. E eu quero começar falando exatamente, em primeiro lugar, quando devo parar? Em 1 Timóteo, no capítulo 4, e no versículo 16, o apóstolo Paulo faz eco com a ordem de Jesus, de amar aos outros como nós nos amamos. Em 1 Timóteo 4, 16, ele diz para Timóteo o seguinte, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Em primeiro lugar, ele manda Timóteo cuidar de si, antes de cuidar dos outros. Depois ele diz, se você fizer do jeito certo, você vai salvar a si mesmo e também aos outros. A nossa maior responsabilidade, querido, como pastores, como líderes, como gente que serve as pessoas, não é apenas cuidar dos outros. Em primeiro lugar, cuidar de nós mesmos. E a autoridade que nós temos para estender amor para os outros, deve ser o transbordar do amor que nós temos para conosco mesmo. Agora a pergunta a ser feita, um líder que não cuida de si, que não zela sequer da sua vida espiritual, que está vivendo como uma verdadeira farsa e uma fraude. Peca, prega para o povo viver outra coisa, como se nada tivesse acontecendo. Ele está cuidando de si.
Agora, qual é o nível de cuidado e responsabilidade que ele tem com os outros, quando ele não cuida nem de si mesmo? Nenhum. Nós precisamos entender, querido, que o ministério não há posição, que eu alcancei apenas porque tenho habilidade. Na cabeça de muita gente, a habilidade determina muito. Irmão, determina tudo, deixa eu te dizer. O camarada não vai necessariamente pregar mal porque pecou. Até porque depois de um tempo, a gente sabe apertar até os botões certos, sabe lidar exatamente com a resposta das pessoas. A gente conhece o discurso a ser feito. Nem todos estão naquele profundo nível espiritual de discernir o que acontece no espiritual. A maior parte do nosso povo é imatura. Muita gente não percebe quando alguém já não está se movendo espiritualmente como antes. Mas a pergunta é, o que me permite estar numa posição de ministério? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, versículo 27. Eu esmurro meu próprio corpo. Eu reduzo a escravidão, diz, para que depois de ter pregado, eu não venha a ser desqualificado. Eu não deixo de te dizer, a primeira coisa que o ministério exige de mim e de você, depois de reconhecer a vocação, são as qualificações. Paulo disse, se alguém aspira ao episcopado, 1 Timóteo 3, excelente obra almeja. Ele diz, no entanto, o bispo deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Não achava que um dia nós ia ter que voltar a pregar essas coisas para os pastores. Marido de uma só mulher. O texto diz que governe bem a sua casa, que tenha os filhos em disciplina, em sujeição, com todo respeito. A Bíblia diz, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como é que vai governar a igreja de Deus? E a lista continua. A lista de 1 Timóteo 3, se você juntar o que ele fala do bispo e dos diáconos, tem no mínimo 15 itens explícitos. Se você for tomar os implícitos e por inferência ali, dá para sair mais 2. Nem todos concordam, no mínimo mais 1. Então nós temos ali uma lista de 16 a 17 itens, mas vamos falar dos 15 explícitos. Desses 15, um deles envolve habilidade. Paulo diz, seja apto para ensinar. Todos os outros são traços de caráter. Como a igreja tem funcionado? É só você olhar o nosso requisito para colocar alguém no ministério. A gente manda a pessoa para a escola, para o treinamento, vamos ensinar tudo que pode, vamos ensiná-lo a não só entender como as coisas funcionam, mas vamos ensiná-lo a ensinar os outros. Entendo, não estou falando quanto ensino, é meu ministério principal. Mas deixa eu te dizer, querido, na hora de estabelecer alguém, isso é um de 15 itens. Os outros 14 são traços de caráter. A maioria dos pastores, acredito, tem trocado figurinha com muita gente. Eu rodo esse Brasil há muito tempo, né? E a maioria dos pastores, mesmo quem frequentou um seminário de 4, 5 anos, me disse, saiu de lá sem nunca ter uma aula de caráter. Qual é a nossa visão hoje? Vamos encher o cara de conhecimento, vamos colocá-lo no púlpito para que ele esbanje e impressione todo mundo com a sua habilidade e vamos fazer o possível para que a habilidade esconda o mau caráter que ele pode ser. Irmão, nós vivemos uma crise enorme de integridade dentro da igreja. Em 2008, comecei um evento anual, focado a pastores e líderes, levantando uma única bandeira, santidade no ministério. O ministério, querido, ele deve ser baseado no exemplo. Ele não exige qualificações de mim só para entrar, porque na cabeça de alguns, o importante é eu passar na prova de admissão. Então, no momento que eu entrei no ministério, eu tinha caráter. Mas agora, se eu não tenho mais, nada me impede de permanecer aqui. Paulo disse, eu prego uma coisa, mas depois de ter pregado, já estou no ministério, estou no púlpito. Eu mesmo caí naquilo contra o qual eu preguei, e disse, eu estou desqualificado. Em outras palavras, eu não posso continuar. Eu tenho visto muitos pastores e líderes advogando que disciplina é só para membro, não para ministro. O liderado que errou tem que ser disciplinado. Pastor, não podemos envergonhar, trazer escândalo. Irmão, eu não sou a favor de jogar tudo no ventilador, mas não sou a favor de jogar tudo para debaixo do tapete. A igreja precisa entender algumas verdades. Nós estamos inventando um monte de desculpa, totalmente fora da palavra de Deus, para deixar de tratar coisas que têm que ser tratadas. Paulo diz a Timóteo, aquele que insiste em pecar, adverte publicamente. O que ele está querendo trazer? Vergonha para a igreja? E diz, não, se a gente não salvar esse cabeçudo miserável que não ouve, pelo menos que haja temor no coração de vocês. Porque essa laranja podre não vai ficar na caixa estragando o resto. Sabe, nós estamos vivendo uma época, querido, onde pessoas que estão se desqualificando para o ministério estão se achando no direito de continuar. E as pessoas precisam entender qual é a hora de parar. Irmão, eu não vou parar por causa de problema, eu não vou parar por causa de desânimo.
Mas se em algum momento, eu tenho um código público com os pastores da minha equipe e com toda a nossa igreja. Se em algum momento a nossa família, de cada um de nós os pastores, não puder ser um exemplo para a igreja, a gente não precisa nem usar aquele versículo apócrifo, lá do filme do Tropa de Elite, 02 pede para sair. Ninguém precisa nem pressionar e bater na cara da gente. A gente tem um compromisso, cada um de nós tem um compromisso uns com os outros, um compromisso com Deus, um compromisso com a igreja. E ninguém entra no nosso ministério sem saber disso. A gente vem a público e a gente vai dizer, gente, estou precisando dar uma parada para dar uma manutenção em casa. Estou precisando resgatar o meu modelo para não ter só um bom discurso para vocês. Peço a vocês o perdão de ter deixado a maionese desandar. Quero que vocês acreditem comigo que vou recuperar. Me aguarde que eu estarei de volta, mas até que isso aconteça, eu estou dando uma pausa. Sabe, querido, é o tipo de coisa que cada vez menos a gente vê acontecer. Gente que Outro dia alguém falou para mim, não, pastor, o senhor não entende a graça. Esse negócio, essa mentalidade de punição, ela é do Velho Testamento. Eu falei, o que você está querendo falar com punição, que eu não entendi? Esse negócio de disciplina. Eu falei, deixa eu te dizer algo. Disciplina não é, e nunca foi na Bíblia, punição. Eu lembro que uma vez nós tivemos que disciplinar um dos nossos líderes, louvor e adoração, porque ele veio e trouxe primeiro a nós, a liderança, uma confissão de que havia cometido adultério. Depois, ele já tinha confessado, se acertado com Deus. Depois nos procurou, depois procurou a sua família. E ele fez questão de, com todo o entendimento que tinha recebido do que ensinamos, de vir a público, confessar o seu pecado e dizer, estou me afastando indefinidamente do ministério até que eu tenha o exemplo de voltar. Então esse irmão saiu, foi uma grande perda para nós, era o melhor líder de louvor e adoração que a gente já tinha tido. Estamos lá trabalhando com ele, deu uns 6 meses, um irmão da igreja me procura um dia e disse, quando é que fulano volta? Eu falei, não tem data definida. Ele falou, já passaram 6 meses. Eu falei, eu também estou contando. Só não sei te dizer quando volta. Ele olhou para mim e falou, vocês não acham que já puniram fulano o suficiente? Eu falei, para tudo. Eu falei, você acha que isso é uma punição? Ele falou, se não é punição, é o quê? Eu falei, irmão, para. O cara passou 7 dias no meio do mato, sem comer, sem beber, sem tomar banho, chorando diante de Deus em arrependimento. Eu tenho certeza que ele se arrependeu, eu tenho certeza que Deus perdoou. Ele falou, eu também. Eu falei, ele nos procurou, nós os pastores, choramos, sentimos a dor daquilo, mas nós o perdoamos. Ele foi para a família o perdoou. Ele veio para a igreja o perdoou. Eu falei, se Deus e o mundo perdoam ele, alguém tem direito de punir? Ele falou, exatamente não. Eu falei, ninguém está punindo. Eu falei, o que você não entendeu é que a Bíblia diz que o ministério é baseado no exemplo. E o fulano perdeu o exemplo. Então agora ele precisa de tempo para reconquistar o exemplo. Para mostrar que, de fato, ele é uma pessoa diferente. Então nós não temos pressa de levar esse camarada para lá. Irmão, nunca desisti dele. Quando ele desanimou, que o tempo estava muito longo, mudou, foi embora, fui buscá-lo em outro estado, trouxe ele de volta, está na minha equipe até hoje, nunca desisti desse cara. No entanto, para ele voltar a estar exatamente onde ele esteve, levou um tempo. E nós entendemos, querido, que isso não é punição, isso não é perseguição, isso é caminhar dentro do quê? Dos padrões da palavra de Deus. Então, quando alguém deve parar? Quando o seu testemunho está sendo comprometido. O que a palavra de Deus fala a respeito de qualificação, para mim é claro, que não é só na hora de entrar. Paulo diz, depois de eu estar pregando, eu posso ser desqualificado. Fui desqualificado, tem que sair. Preciso resgatar o exemplo. Preciso viver da forma e da condição correta, estabelecida por Deus. Agora, nós temos gente errando, porque quando deveria parar para se consertar, eu acredito que parar para se consertar, irmão, é não fazer de ninguém alguém descartável. A igreja já recebeu o rótulo de ser o único exército que abandona para trás os seus feridos. Eu não aceito isso. Nós vamos mudar essa realidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas, a não ser uma situação muito específica, como essa, do testemunho comprometido, quando é que eu devo continuar? Em toda e qualquer outra circunstância. Porque se o meu testemunho não foi comprometido, que é a única coisa que me exige um pit stop para me readequar a continuar a corrida, então qualquer outra situação de problema, eu não vou deixar me atropelar, eu é que vou atropelar e eu vou prosseguir servindo a Deus. Eu olho para a palavra de Deus, querido, eu encontro o tempo todo exemplos disso. Abra sua Bíblia comigo em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1.
Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos começar no versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Olha o que Paulo diz. Ele diz, no 6, se somos atribulados, é para o vosso conforto. Paulo diz, se eu estiver me lascando no meio da tribulação, é para o conforto de vocês. Ele diz, se somos confortados, também é para o vosso conforto. Ele diz, de qualquer forma, a história é assim. Independente de eu estar bem ou estar ruim, você tem que estar confortável. Porque se eu estou no meio de tribulação, eu vou confortar e fortalecer você. Se eu já venci ela e estou vivendo agora o conforto, a intervenção de Deus, eu vou continuar confortando você. Paulo está dizendo, o que não muda é o conforto que eu te devo. O que muda é, independente de eu estar nesse conforto ou estar na tribulação, eu não posso parar de tocar a vida de vocês. Nós precisamos, querido, entender como princípio bíblico. E eu repito, se a gente gastar tempo, nós vamos ficar impressionados enxergando isso em toda a Bíblia. Dá uma olhadinha comigo em Gálatas 4, 13 e 14. Gálatas 4, 13 e 14. Paulo diz, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O Paulo está dizendo aos Gálatas, quando eu estive no meio de vocês a primeira vez, foi por causa de uma enfermidade na carne. Uma outra versão diz por causa de uma fraqueza na carne. Eu não acredito que Paulo está usando essa palavra para falar de cansaço. Muito menos Paulo está dizendo, eu parei aí na Galácia porque eu estava em pecado. Ele ali na frente chega ao ponto de dizer, eu dou testemunho de que se possível fora, vocês teriam arrancado os próprios olhos e me dado. Por que ele está falando dos olhos? Especula-se que ele deve ter tido alguma situação momentânea de um problema nos olhos. Talvez a viagem missionária nem contemplasse a Galácia. Talvez eles param só para ter um suporte, para ter um refrigério. Mas Paulo não faz do seu momento, de um problema pessoal a ser vencido, e graças a Deus foi, porque as suas viagens missionárias não pararam. Mas ele não faz disso uma desculpa para ficar calado. Já que estamos aqui, vamos servir o povo da Galácia, aqui onde nós viemos buscar ajuda. E ali ele está ministrando. A Bíblia diz que o profeta Eliseu é visitado pelo rei de Israel, quando ele estava enfermo da enfermidade que o levou à morte. Particularmente, minha opinião, se não obrigado a concordar, acho que Eliseu morreu antes da hora. Tanto que estava faltando um milagre para se cumprir na vida dele, e teve que cumprir depois que o bichinho já estava na sepultura. Na minha opinião, Deus diz, vou ter que terminar depois. Mas seja o que quer que você pense a respeito disso, mesmo enfermo, ele recebe o rei, ministra a vida do rei, dá palavra profética na vida do rei, e ele está nos ensinando o quê? Algo que nós vamos encontrando em toda a Bíblia. Meus problemas pessoais não deveriam ser uma desculpa para que eu deixe de ser um instrumento de Deus para edificar a vida das outras pessoas. O apóstolo Paulo está pregando em Filipos, Atos 16, você conhece a história. Foi preso injustamente, passa por um julgamento sumário, que é uma farsa, não respeita o direito romano de cidadania que ele e Silas têm. Os dois são açoitados com vara, vão para o tronco, pendurados no tronco. A versão brasileira a gente diria que eles ficaram no pau de arara. A Bíblia diz lá pela meia-noite. Os dois, depois da surra que levaram, ninguém tratou dos ferimentos, estão presos, pendurados. A Bíblia diz que os dois não dormiam nem deixavam ninguém dormir. A Bíblia diz lá pela meia-noite, eles estão orando, cantando louvores a Deus. Eles estão em outra sintonia. Como é que termina essa história? Não é só com um terremoto. Termina com eles ganhando o carcereiro, toda a sua família, e a igreja que ainda não tinha começado direito em Filipos, começa na casa desse carcereiro. Irmão, nós vamos encontrando ao longo de toda a Escritura as pessoas enfrentando situações
de oposição que não os fizeram parar. Paulo diz, eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz, eu sei estar contente na hora da escassez, mas também na hora da abundância, na hora da fartura, na hora da necessidade. Ele diz, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não está falando, querido, só de posso no sentido de eu realizo. Ele está dizendo, não são as circunstâncias que me movem. E diz, o que me move é o Senhor na minha vida que me fortalece. Minha força não está vindo das circunstâncias, não está vindo do lado de fora, minha força está aqui do lado de dentro. É Deus que me move a prosseguir, independente das circunstâncias que vêm. Irmão, eu não sei de onde foi que nós tiramos a ideia de achar que porque a gente aceitou o chamado de Deus, decidiu se comprometer com Ele, que existia alguma cláusula nesse contrato que isentasse a gente de passar por problemas. Na verdade, não tem nada disso. As oposições virão. Em primeiro lugar, nós estamos na contramão de um sistema. É natural que haja perseguição quando estamos nos opondo ao sistema desse mundo. As pessoas não vão ficar felizes. O mundo não vai necessariamente nos amar. A Bíblia sugere o contrário, que eles vão nos odiar. Agora, não bastasse isso. Paulo diz, nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Apesar de ter hora que parece que no ministério a gente ainda tem que lutar com as pessoas. Mas ele diz, a nossa guerra, diferente do Velho Testamento, que brigava com gente. Particularmente, eu acho que seria talvez mais fácil passar a mão na espada, na lança e resolver esse negócio no estilo dos filmes de gladiador. Mas ele diz, a nossa luta é contra principados, potestades. E muitas vezes, querido, nós temos que discernir que o problema não é as pessoas. Aquela mulher na cidade de Filipe que está perturbando Paulo, a Bíblia diz que Paulo se vira, e ele fala, não, a mulher, a Bíblia diz, virando-se, Paulo falou, ao Espírito, em nome de Jesus te ordeno, sai dela. Nós precisamos aprender a lidar também com o que está por trás das pessoas, não com elas. Então não bastasse que as pessoas já trarão problemas, o sistema ao qual nós nos colocamos na contramão, a gente vai estar nadando contra a correnteza, nós ainda temos uma guerra espiritual o tempo todo. E não adianta, irmão, com o diabo você deitar no chão e fingir de morto. Vamos ver se ele passa batido. Fica aqui, prende a respiração. Só tem um remédio, a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então nós vamos ter situações que nos afligem. Paulo escreve aos Coríntios, ele faz uma lista, irmão, que dá vontade de chorar quando eu leio. Depois de falar de todo tipo de problema, perseguição, de tudo que ele passou, ele vai relatando quantas vezes foi fustigado com vara, quantos naufrágios, né, tudo que ele vem passando. Ele diz, e não bastasse as coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado das igrejas, a preocupação que eu tenho com vocês. Eu tenho que orar não apenas para cuidar de mim, mas garantir que você, crente miserável, não está pecando, não está esculhambando. Ele fala isso para os próprios coríntios. Eu receio, quando estiver de novo no meio de vocês, o meu Deus me humilhe, me faça chorar por aqueles de vocês que pecaram e ainda não se arrependeram. Ele diz, eu ainda tenho que carregar essa bronca, a responsabilidade com cada um de vocês. Agora, isso deveria fazer com que eu e você, ao longo da caminhada, tomássemos a decisão de desistir ou de parar, de jeito nenhum. Em 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo diz, irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por que ele está falando para ser firme? Para ser constante e para ser abundante. Porque se deixar o curso natural, irmão, nós perdemos a firmeza, nós perdemos a constância e nós abortamos a abundância. Ele lembra a mim e a você dizendo, no Senhor o nosso trabalho não é vão. Agora, por que ele está dizendo no Senhor? Porque se você olharmos só o natural, tem hora que a sensação é, não adiantou nada. Não, pastor, isso é só os pessimistas. Isso, pois é, até aquele Paulo que dizia que por isso não desanimamos, dizia, eu receio que o tentador consiga apartá-los da simplicidade que é em Cristo Jesus. Ele algumas vezes dizia, eu receio que o nosso trabalho se perca. Agora, pode se perder em relação, querido, a quem não correspondeu ou não cooperou com o nosso depósito na vida deles. Mas diante de Deus, que é a quem nós estamos servindo em primeiro lugar, nada disso é perdido. Então Paulo termina dizendo, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isso me faz ir para um outro lugar.
que não é só a ideia de que eu devo, de fato, continuar. E quando eu falo de perseguição e oposição, não significa, querido, que a gente não possa vencer isso. Em Marcos 4, a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. Irmão, cá entre nós, eu não acho que é coincidência. Jesus entra no barco para ir para onde? Do outro lado da margem, quando ele chegar, quem está lá? O cara mais endemoniado que você vai encontrar na Bíblia. O gadareno. O diabo está assistindo a cena e diz, lá vem Jesus para o lado de cá. Problema. Ele não vai negociar, deixar o rapaz em paz. Ele não vai querer não libertar. Vão afundar esse barco. E vem tempestade. Sabe, bom, eu não acredito que todo problema que vem, eu e você temos que ficar sentado assistindo passivo. Outro dia alguém falou, não, eu não acredito, tem que lutar contra os problemas, Deus que manda. Eu falei, alguém devia ter avisado Jesus, para ele não repreender a tempestade. Ele dá uma voz de comando, ele fala contra o vento, ele fala contra a tempestade. Irmão, e quando as tempestades se levantar para atropelar a gente decide atropelar elas, é assim que funciona. Mas nenhum de nós deve deixar que essas coisas nos parem. Porque se você ficar olhando a tempestade, assustar e diz, dá meia volta no barco, vamos ficar quietos lá no canto, aquele camarada teria permanecido endemoniado. A oposição que o reino das trevas lançou foi vencida. Jesus chega do lado de lá, liberta aquele camarada. O povo da cidade nem aceita o que ele faz. Ele tem que ir embora, mas só por causa dele já valeu aquela ida. Agora a pergunta, querido, que eu e você fazemos, mesmo quando a gente sabe que tem que continuar, porque o serviço tem uma constância que não depende do humor das circunstâncias. A pergunta que muitas vezes a gente se faz, depois de já estar no ministério, é interessante que a maioria, irmão, não tem tanto problema no início. Dificilmente você vai achar na Bíblia alguém que caiu no início da caminhada com Deus ou no início do serviço. Todo desânimo, a possibilidade de queda, tudo aumenta à medida que nós vamos caminhando para o fim. Por isso eu tenho um grande alvo na minha vida, é terminar dizendo como Paulo, combati o bom combate. Encerrei a carreira e eu guardei a minha fé. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos da América diz que 80% dos ministros não terminam bem suas carreiras. Eu não quero lutar só para estar nos 20 e sair dos 80. Eu quero lutar para, pelo menos na minha nação, mudar essa estatística, essa realidade do lado de lá. A coisa não tem que terminar trágica. Não significa que todo mundo desviou, esculhambou, que houve um grande escândalo, mas alguma área terminou arranhada. E normalmente a maneira da pessoa olhar para trás e falar do ministério da sua vida é quase como quem se arrepende da sua escolha. Qual é a bênção de servirmos os outros mesmo com problemas? Às vezes as pessoas vão demonstrar gratidão. Note que eu falei às vezes, e não sempre. Em Atos 16, 32, 33, a Bíblia diz que agora o carcereiro, que foi salvo e toda a sua família, ele leva Paulo e Silas para casa, lava as feridas, trata deles e faz o que devia ter feito antes. Tem gente que depois de convertido e abençoado pelo toque do ministério da gente, melhora e dá algum retorno. Um retorno de gratidão. Atos 28, quando Paulo está lá na ilha de Malta, no início, a Bíblia fala que ele começa a orar com os enfermos da ilha, primeiro com o pai do chefe da ilha, depois com todos os demais enfermos. Há um avivamento na ilha. O que acontece? A Bíblia diz que o povo da ilha começou a trazer provisões para a viagem deles, quando eles foram resgatados por outro navio. Sabe o que o povo está dizendo? Nós somos muito gratos por essa passada aparentemente acidental, mas se transformou numa grande bênção, e nós queremos retribuir e agradecer. Mas a pergunta é, termina sempre assim? Na prática nós já sabemos que não. E aí não precisa nem citar texto bíblico para ter que todo mundo acreditar. Que nem sempre termina assim. Aliás, eu ouço da boca de muita gente no ministério. Já vi muita gente falando, o ministério é ingrato. Irmão, não confunda o ministério com as pessoas. Ingratos são as pessoas, o ministério não. O ministério é um lugar de resposta que você está dando ao Senhor Jesus. O ministério é você se envolver com a pessoa do Senhor Jesus. E o ministério, porque está conectado a Ele, o ministério não é ingrato. Ingrato são as pessoas que você ministrou. O ministério não. Quem entende a diferença, diga amém.
Jesus diz, eis que cedo venho e comigo está a minha recompensa para dar a cada um de vocês segundo as suas obras. Sabe o que ele está dizendo? Se eles não reconhecer você, meu filho, lembra que eu estou de olho. Lembra que para mim não passa nada desapercebido. Em Hebreus 6,10, o autor diz assim, Deus não é injusto para se esquecer. E ele começa a falar da doação e entrega deles. Sabe o que ele está dizendo? As pessoas podem esquecer que você estudou. Lá na frente pode dizer que ninguém lembre quem fundou a igreja, pode ser que ninguém lembre quem deu sangue, quem deu couro para o negócio funcionar. Mas o Senhor que eu e você servimos, Ele não esquece. Isso tem que fazer toda a diferença. A questão não é se no final a gente vai avaliar, valeu a pena, olhando para as pessoas ou como eles nos tratam e se eles nos reconhecem ou não. A questão que justifica se valeu a pena ou não, querido, é para onde eu e você estamos olhando. Tem muita gente que morreu sem ver resultado do seu ministério. Mas a eternidade vai trazer muita surpresa. Eu acredito que vai ter, obviamente, gente que diferente do carcereiro de Filipos, diferente desse povo da ilha de Malta, a recompensa que vai nos dar é o que o povo de Keila fez com Davi. Ou faria com Davi, não chegou a acontecer. Mas quando ele pergunta a Deus, eles me entregariam depois de eu ter livrado ele? Deus diz, claro que sim. Eles só estão interessados neles. Nesse momento estão felizes com você, porque você o salvou. Mas se Saul vier e você é a causa do problema deles, agora esse livro de você. E para muita gente, querido, no momento que a gente entra fazendo distinção na vida deles, nós somos os salvadores. Mas no momento que eu e você começamos a dizer, ainda não é a hora de você ser levantado para o ministério, vou ter que te confrontar por essa deficiência de caráter, não pode isso. E a gente virou ameaça, irmão. Eles querem despachar a gente. É assim que funciona. Pastor, eu entrei no ministério, não sabia disso. Deveria ter lido as letrinhas pequenas do contrato antes de assinar. Mas eu e você, querido, podemos encontrar motivação onde? Naquilo que Paulo diz, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. No Senhor não é perdido. Se a gente faz para Deus, querido, a gente não precisa frustrar com a falta de reconhecimento das pessoas. Porque ainda que nós tocamos as pessoas, a gente não estava de olho nelas. O que é que Jesus disse para Pedro? Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Ele disse, então apacenta minhas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo? Ele não falou, Pedro, você ama essas ovelhas? Ele disse, você me ama? Amo. Tudo que eu preciso do seu amor por mim, porque aí você não vai desistir deles. Irmão, amar o Senhor é o requisito para entrar no ministério e é o requisito para permanecer. Porque para o anjo da igreja de Éfeso, Deus disse, se você não voltar ao primeiro amor, eu vou arrancar o candelabro, o candeeiro que eu te confiei. Apocalipse 1 mostra a visão que João tem de Jesus andando no meio dos candeeiros e as estrelas. Ele pergunta, que mistério é esse? O anjo responde, o mistério que viste. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os candeeiros são as igrejas. Sabe o que Jesus está dizendo? O anjo, mensageiro responsável da igreja. O candeeiro, a igreja que eu te confiei, se você não voltar a demonstrar amor por mim, eu tiro de você. Agora, o trabalho do cara não estava bom? Irmão, o trabalho estava ponta firme. A igreja de Éfeso é talvez a igreja de melhor performance que você vai encontrar no Apocalipse 2 e 3, nas cartas às igrejas da Ásia. Deus começa dizendo, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Deus diz, suportastes provas por causa do meu nome e não desanimaste. Controle de qualidade lá em cima, puseste à prova, aqueles que se dizem apóstolos não são, os achaste mentirosos. O Senhor diz, mas tem uma coisa que nós vamos ter que resolver, ou eu tiro a igreja de você. Eu tenho contra você que se abandonou aquele primeiro amor que você tinha por mim. Deus está dizendo para mim, não importa a sua habilidade, não importa a sua performance, se você está fazendo isso por qualquer motivação, que não seja eu, você não tinha que estar aí. Então a pergunta é, querido, o que você esperava? Um culto a você em vez de a Deus? Que todo mundo ia ficar dizendo, bendito seja o nome do fulano de tal, meu líder, meu pastor, minha pastora? Se lá no fundo você estiver esperando isso, Deus vai te ver como uma ameaça. Está querendo roubar minha glória. O que Deus espera de mim e de você, querido, não é apenas resultados. Aliás, deixa eu te dizer, não é nem porque eu e você estamos gerando resultado no ministério, isso não significa nem que Deus está avalizando nossos métodos. Deus diz para Moisés, fala a rocha, Moisés foi e feriu. Deus chama Moisés e Arão para a reunião e diz, os 2 cabeção, os 2 bonitão, não entram mais na terra. Vocês me desobedeceram, vocês me desonraram diante do povo. Mas deu água ou não deu, Deus? Não importa se deu resultado, eu não estou avalizando seu método. Tem muita gente nos avaliando do lado de fora, se estamos ou não tendo resultado.
Deixa eu te dizer, querido, se a sua igreja cresce, se o seu ministério faz barulho, não significa que o seu Senhor está satisfeito, sorrindo para você. A pergunta é, por que é que nós estamos lá? O que é que nós estamos buscando? A minha grande motivação, a sua grande motivação do serviço deveria ser, eu estou fazendo isso pelo Senhor Jesus. Então, se ninguém reconhecer, se ninguém lembrar, existe alguém olhando para mim, Ele não vai deixar que o meu trabalho seja vão. E no final, servir os outros, mesmo no meio dos problemas, valeu a pena, não porque eles agradeceram, não porque eu enxerguei os frutos aqui na terra, vai ter valido a pena, porque eu fiz para Ele. Estevão, irmão, está diante de uma plateia, de uma audiência que não quer ouvi-lo pregar. A Bíblia diz que eles estão rilhando os dentes de raiva contra ele. O que a maioria de nós faria? Não é sábio continuar pregando para vocês. E vazar e ir embora. E dizer, eu vou servir o Senhor, não importa se vocês estão se opondo a mim, não importa se vocês vão me apedrejar, não importa se vocês vão me matar, não é para vocês que eu estou fazendo. Ah, pastor, mas não estão dando resposta, não quer nada com nada. O Estevão concordou e diz, vós sempre resistis ao Espírito Santo, mas eu vou fazer minha parte. E no momento que estão para matá-lo, um cara que está dizendo para Deus, nem minha vida é importante, importante é de servir. Ele tem uma visão. O que ele enxerga? Ele diz, eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem à direita de Deus. Mas ele faz uma afirmação, irmão, que assusta qualquer um de nós. Ele diz, eu vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Em toda a Bíblia você vai ver Jesus sentado à direita de Deus. Porque a ilustração usada, querido, é dos reis, que permaneciam no seu trono. Em qualquer audiência, quem ficava de pé era o súdito, nunca o rei. O rei permanecia sentado. Sabe o que eu acho que Jesus está dizendo? Está dizendo, Estevão, um cara que nem você, que não para diante dos problemas, não para diante da ameaça da sua vida, quer ser fiel. Um cara como você, eu me levanto do trono para receber, para dar as boas-vindas, para dizer, você é o cara. Eu quero você aqui, bem-vindo, primeiro Marte. Você vai ser recebido com honra nesse lugar. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós tirássemos um tempo de oração. De forma prática, para a gente concluir aquilo que começou. Eu quero desafiar você não só a avaliar a si mesmo e o seu coração. O princípio de se avaliar já é bíblico, do autoexame. Na ceia, Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Mas há uma sabedoria que a gente aprende com o salmista, lá no Salmo 139, quando ele diz, sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Então eu gostaria que a gente se avaliasse não sozinho, mas com a ajuda do Espírito Santo essa noite. Que a gente pudesse realmente se perguntar, por que estamos no ministério? Irmão, olhe para cá um instante. Eu não quero que isso pareça um ataque a ninguém aqui ou fora daqui. O que eu estou falando não é pessoal. Uma pessoa que diz, eu não vou parar para tratar os meus problemas, porque senão eu perco o meu lugar no ministério e, consequentemente, o meu sustento não é um ministro de Cristo, é um mercenário. Está sendo movido somente por aquilo. Quando a Bíblia fala de alguns cujos Deus eu venho, está dizendo, o que encher minha barriga é o que me governa. Em primeiro lugar, se eu tiver que parar, a culpa não é de Deus, a culpa não é da igreja, a culpa não é da minha liderança, a culpa é minha. Confrontei um pastor, falei, você não pode continuar no ministério com esses seus pecados. Não, vocês estão querendo destruir meu ministério. Eu falei, não, quem destruiu foi você. Quando resolveu deitar com alguém que não é sua mulher. Agora, porque a gente quer botar ordem na casa e a gente está destruindo o ministério, você destruiu naquele dia. Você tinha que ter pensado nisso antes de pecar. Você tinha que pensar nisso, eu vou ficar desqualificado, eu vou trazer escândalo para o reino de Deus, eu vou perder o sustento da minha família, eu vou ter que me reinserir no mercado de trabalho de uma forma dolorosa. Agora, de repente, irmão, todo mundo é culpado, o diabo é culpado, Deus é culpado, as pessoas, os líderes. E as pessoas não querem se tratar, porque lá no fundo o comprometimento delas não é com o seu Senhor, é só consigo mesmo. Eu não posso aceitar esse tipo de conduta, olhar para a minha geração, olhar para ministros e dizer, nós vamos ou te aplaudir ou só ficar em silêncio. A pergunta é, por que eu estou no ministério? Eu entrei nele e me dispus a servir só para ser aplaudido pelas pessoas. Se for só por isso, quando elas pararem de me aplaudir, eu paro de servir.
Eu estou nisso só porque isso me promove. Há momentos onde o ministério vai me promover, há momentos onde o ministério vai me atropelar. Eu vi logo no início do meu ministério a definição de um camarada mais velho, já maduro, experiente. Ele diz: pense no seu ministério, em si mesmo, na sua vida ministerial, como uma vela que vai se queimando e vai se acabando enquanto ilumina e aquece os outros. Nós não entramos no ministério para crescer, para aumentar com isso. A gente entrou nisso para se consumir. Paulo diz: eu me gastarei, eu me deixarei gastar em prol de vocês. E diz: eu me acabo nesse negócio. Paulo diz: Deus já me deu uma chance, eu posso ter uma aposentadoria antecipada. Se eu partir para estar com Cristo, isso sim é lucro, é bem melhor. Mas pedir para Deus: segura a onda, o céu pode esperar. Eu quero ficar um pouco mais, porque eu quero dar mais fruto. Não importa se eu vou enfrentar dificuldades, não importa se eu vou ter problemas. Se permanecer um pouco mais, aumenta o fruto. Se eu posso retribuir um pouco mais o Senhor que me alcançou, que me chamou, que me vocacionou. Sabe o que Paulo está dizendo? Qualquer coisa vale a pena. Eu não aguento mais ver gente no ministério reclamando do ministério. Tem gente no ministério que acha que a ideia que eles têm, ó, Deus olhou para alguns de nós, ficou bronqueado de você, estão de castigo o resto da vida, vão sofrer nessa miséria do ministério. Porque a maneira como falam, querido, é como se fosse a pior coisa do mundo. Daqui uns dias vai ter líder encontrando outros: e aí, você também deu azar, está no ministério? Pois é. Pastor, o senhor nunca sentiu isso? Irmão, eu senti, até o Paulo sentiu e disse: penso que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, no fim da fila. A questão é se nós vamos permanecer governados por esse tipo de sentimento. O livro de Hebreus, quando fala do ministério, diz: ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado pelo Senhor. O ministério é uma honra. Eu vejo filhos de pastores que não quer saber do ministério, porque a vida inteira ouviram os pais reclamando dessa miséria do ministério que destruiu a vida deles. É lógico que eles não querem servir. Irmão, meus filhos nunca ouviram eu e minha esposa reclamar de nada nem de ninguém. A gente já se abraçou sozinho longe deles, a gente já chorou muitas circunstâncias, mas o tempo todo a gente tem dito para eles: a gente não podia ter escolhido uma coisa melhor para fazer do que servir a Deus. De vez em quando eles dizem: pai, não tem umas pessoas meio ingratas? Tem, filho, mas eles podem crescer, eles podem amadurecer, eles podem chegar a esse lugar de gratidão. Mas independente deles chegar a isso ou não estamos fazendo isso só para eles. Nós estamos servindo ao Senhor Jesus atrás de cada oportunidade. E Ele não é ingrato. Portanto, o ministério não é ingrato. As pessoas podem ser, mas o ministério não. Pastor, só Deus sabe o aperto financeiro que eu estou. Isso não significa que você tem que parar de tocar as pessoas. Agora, se você chegou num ponto que a bola de neve está te arrastando por mau testemunho e você vai perder tudo, a Bíblia diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Então talvez seja melhor você dar alguma readequada na coisa. Mas só pela pressão, nenhum de nós deveria parar. Pastor, eu estou brigando com uma situação de limitações físicas, de fraqueza, de enfermidade. Irmão, briga, lute pela sua cura e não pare de servir as pessoas. A menos que o médico realmente dê um atestado dizendo: precisa de uns dias para tomar um fôlego. Mas pastor, eu estou no meio de um turbilhão de emoções. Irmão, deixa eu te dizer, uma das melhores formas de ver Deus intervir no nosso problema é servir nos outros. Porque quem está focado nos outros chama a atenção de Deus para si. A palavra de Deus diz isso. Um anjo de Deus aparece para Cornélio e diz: ei, tuas orações e tuas esmolas, o que você faz pelos outros em necessidade, subiram para a memória diante de Deus. O que a gente faz para os outros chama a atenção de Deus para nós. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos amigos dele. O cara, irmão, está na pior, mas arrumou força para dizer: vou orar e interceder por vocês. É quando eu e você não deixamos que nada nos abate e chegamos nesse lugar e dizer: quer saber, eu quero ser bênção na sua vida, não importa se eu estou no buraco. Deus diz: vou meter a mão na sua circunstância, vou intervir em seu favor. Porque se eu falar para Deus: não posso fazer nada para você para cuidar disso, eu estou dizendo para ele, sabe o quê? Primeiro, você só merece meu serviço quando as coisas estão bem do jeito que eu gosto. Segundo, eu tenho que resolver isso porque nem você vai resolver. Então vou parar tudo para resolver.
A única coisa que é a gente que tem que parar para resolver, que Deus não faz no nosso lugar, é falta de caráter, mau testemunho, é pecado. Então, irmão, a gente tem que aprender a dar o pit stop e dizer: eu vou passar por toda a restauração necessária, mas não para desistir, para voltar a me qualificar e para voltar a me doar ao Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Irmão, algo que o Espírito Santo está fazendo aqui, que eu acredito que vai, talvez para alguns, ser mais forte do que para outros, talvez dependendo do momento que você vive. Mas o que eu sinto no meu espírito é que Deus vai trazer uma descarga sobrenatural de forças, de ânimo ao seu coração. Nós não vamos deixar as circunstâncias nos desanimar. Nós não vamos deixar o diabo usar as pessoas para nos parar. Nós não vamos desistir. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, Tua palavra foi lançada como o Senhor nos instruiu. Se o Senhor não vivificar essa palavra, será só um discurso, só uma palestra. Talvez motivacional, mas ainda uma palestra. Mas o Senhor pode moldar a nossa alma, pode tocar as nossas emoções, pode trazer cura. O Senhor pode fortalecer o nosso espírito. O Senhor pode nos levantar a um lugar acima de toda pressão contrária, seja natural, seja emocional, seja espiritual. E, ó Deus, nós queremos entrar nesse lugar onde os nossos olhos não estão mais nas circunstâncias, os nossos olhos estão no Senhor, onde a nossa força não vem de avaliar, ó Deus, o que está acontecendo à nossa volta, mas do que estamos fazendo para Ti e do fato de que um dia estaremos perante o Senhor, perante o Teu tribunal, e é do Senhor, das Tuas mãos que receberemos a recompensa, é da Tua boca que ouviremos a frase: servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Eu oro que todo desânimo que invadiu, que permeou a alma dos meus irmãos e irmãs nesse lugar hoje, seja dissipado pelo poder da Tua palavra, pelo poder da ação do Teu Espírito. Que a medida de fé que o Senhor tem repartido com cada um de nós seja vivificada hoje pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. E possamos nos levantar para dizer: tudo posso naquele que me fortalece, para dizer: por isso não desanimamos. Oh, em nome de Jesus.